flauta, gente. Eu achava linda a flauta. Só que o problema é que eu olhei pra cara da menina que tocava flauta, ela tinha uns beijos assim, ó. Se for nessa época, acho que todo mundo vai querer tocar flauta, porque tá todo mundo querendo ficar com a boca assim, ó. Oi, gente bonita, tudo bom com vocês? Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Natália e eu conto coisas sobre o Japão. O vídeo de hoje vai ser sobre o bullying que eu sofri quando eu tava no Japão. Mas já vou avisando que esse vídeo aqui não vai ser pra mim contar coisas tristes que me deixaram depressivas ou me deixaram traumatizadas, não. São coisas que acontecem quando a gente está aqui e eu gostaria de fazer esse vídeo que talvez possa ajudar o seu filho, a sua filha, alguém que você conhece que está passando por isso, mas não tem coragem de contar ou deixa pra lá, mas está sofrendo por dentro. Nossa, que depressivo. Eu vim aqui quando eu tinha 11 anos de idade e eu já tenho 30 anos de idade. E eu fui na escola japonesa e graças a Deus a escola que eu entrei, a primeira escola que eu entrei foi numa cidade um pouco longe de onde eu tô agora. Eles eram bem legais com os estrangeiros que estavam aqui no Japão. Por exemplo, quando tinha aula assim, tipo de matemática, de música, de esporte, de química, tinha um monte. E tem sempre aula de português. Português se fosse no Brasil, né? Tinha aula de japonês. E quando chegava a hora de fazer essa aula de japonês, a professora chamava todos os estrangeiros dessa escola e ela juntava numa salinha e ela dava uma aula que era desde a primeira série, que ensina o hiragana, o katakana e um pouco do kanji. E um pouco da gente falar também. E juntava um monte de gente do Brasil, tinha peruano, tinha filipino, tinha boliviano, tinha um monte de gente de um monte de lugar. Tinha até um turco. E era bem legal, eu gostava sempre dessa aula, que era uma professora, ela já era velha, assim, velhinha, né? Mas ela era bem legal com a gente, sabe? Então eu aproveitei muito essas aulas. Quando eu cheguei aqui, eu não sabia falar um A, gente. Porque na verdade, eu já vim uma vez quando eu era pequenininha. E quando a gente é muito criança, a nossa gaveta que a gente tem na cabeça, que tem as línguas que a gente pode aprender, tá vazia, porque a gente não sabe falar a língua. Só tipo, mamãe, papai, mamá. Essas coisas a gente sabe falar, mas assim, a palavra que a gente usa todo dia, a gente vai aprendendo conforme a gente vai, tipo, indo na escola, convivendo com as pessoas, né? Então, quando eu era pequena, eu sabia falar. Minha mãe falou que eu sabia falar, só que eu não lembro nada. Só lembro de oishi e ampaman, eram as únicas palavras que eu lembrava. Quando eu cheguei no Brasil, que eu voltei no Brasil, essa minha gaveta, que tava só a língua japonesa, foi assim, em vez de vir um português aqui e outro, não. Desapareceu todo o japonês e só aprendi português. Voltando ao assunto. E eu gostava muito dessas aulas. E quando eu queria aprender o japonês, depois eu vou fazer outro vídeo de como eu aprendi japonês. Isso não vem muito ao caso. Eu sofri porque eu não entendia o que meus amigos estavam falando. Sabe? Tinha algumas crianças que eram legais, tinha algumas crianças que não eram legais. E coisas de criança, né? A gente não é legal com todo mundo, sabe? Quando a gente vê uma criança diferente, a gente fica tirando sarro. Isso a gente não pode generalizar aqui só no Japão. Eu acho que no Brasil, em qualquer lugar do mundo, acontece isso. E quando eu vejo nos filmes americanos, eu não sei se é verdade, eu vejo aquelas crianças apanhando no ônibus amarelo, gente, eu fico com uma agonia, eu fico pensando, será que isso acontece de verdade? Se eu estivesse lá, será que eu ia conseguir defender essa criança? Será que eu ia ser do time que faz bullying? Não, mas como eu sou trouxa, eu acho que eu ia sempre apanhar, né? E, gente, eu fui assim, acho que se você é brasileiro e mora no Japão, acho que você já se mudou mais de 2 vezes, sabe? Porque a gente se muda muito, pra lá e pra cá. Quando a gente se muda de uma escola, todos os amiguinhos que a gente fez, como nessa época a gente não tinha celular, internet, WhatsApp, essas coisas, então, tipo, tchau, nunca mais vou te ver na minha vida, só se a gente se encontrar aí. Então, eu fazia amigos e perdia amigos, fazia amigos e perdia amigos. E como eu cheguei na 4ª série, eu não entendia nada. Apesar que a minha mãe mostrou o boletim quando eu ia na escola do Brasil, e eu sempre tirava 9,5 e 10. Eu sabia fazer alguma coisa lá. E quando eu cheguei aqui, eu me senti burra, gente, porque eu não entendia nada que eles estavam falando, sabe? Nem a matemática. Não entendia nada, porque se eu não tô entendendo que a pessoa tá falando japonês, eu não vou entender o que tá se passando pela aula. Então, eu falei assim, ó, eu era criança, gente, eu tinha autoestima mais alta do que eu tenho agora. Eu pegava um caderninho e marcava todas as palavras que eu escutava e não entendia. Daí eu voltava pra casa, não tinha Google, não tinha esse negócio de você pesquisar no celular, sabe? Eu pegava um dicionário que a minha mãe, ela comprou desse tamanho assim, grosso, aí eu ia lá e pesquisava a palavra e descobria o significado da palavra. E aí eu memorizava isso, sabe? Então, quando eu escutava essa palavra de novo, eu encaixava em que situação essa palavra estava sendo falada, entendeu? Aí de pouco em pouco eu comecei a entender. E no Japão tem umas palavras que é bem parecida, gente, que às vezes a gente se confunde. Ainda veio o kanji pra dificultar a nossa vida. Eu comecei a aprender a falar, eu consegui fazer umas amiguinhas, gente. Só que a gente teve que se mudar pra uma cidade, gente,
que era lá no interior onde Judas perdeu a bola. Eu não tinha nenhuma amiga. Só que, lembra que eu falei que eu já vinha uma vez aqui no Japão? Era na mesma cidade que quando a gente veio. Então, gente, milagrosamente, tinha uma menina que ela era minha melhor amiga quando eu era pequenininha. Que não veio muito a casa, só que agora ela é famosa. Ela aparece na televisão, não vou falar o nome dela aqui, né? Ela ficou minha amiguinha, sabe, gente? Só que o meu japonês não era 100% assim, que eu sabia falar polido e já sabia viver. Não, era um japonês ainda, tipo, 30%. Aula, ixi, gente, só queria saber de brincar, não entendia, né? Então, e como eu entrei nessa escola de interior, eles não estavam muito acostumados com estrangeiros. Foi aí que eu sofri. Primeiro sofrimento. Eu não entendia o que tinha que levar na escola. Minha mãe não entendia, meu pai não entendia. Ninguém entendia o que a gente tinha que levar na escola. Tinha que perguntar para o professor. Professor estressado, que se ele queria me ensinar. Não, ele só pegava o kanji e colocava o hiragana em cima pra mim saber o que estava escrito em kanji. Mas ele não me ensinava o que estava escrito, o significado da palavra. Então eu passava vergonha, eu não levava as coisas, eu ficava desesperada. E se você é criança e mora aqui no Japão e já foi na escola japonesa, você vai entender o que eu tô falando. A gente fica assim, como é que fala? Desesperado, porque a gente não sabe o que vai acontecer agora, sabe? O pior momento que eu passei era quando era na aula de japonês e a gente tinha um livro pra ler e chegava a nossa vez. E quando ia indo assim na ordem, a gente tinha que ler tipo assim, de uma linha aqui até uma linha aqui. Gente, eu falava assim, meu Jesus do céu, por favor, me dê um dom de interpretação, porque eu não tô entendendo nada que tá falando assim. E aí a gente tinha que levantar, e ainda no Japão você não pode ler assim, ó, não sei o que, não sei o que lá. Você tem que ler o livro assim, ó. Tá vendo? Assim, bem na frente da sua cara. E todo mundo rindo de mim, gente. Eu ficava com muita vontade de chorar. Porque não tinha uma pessoa que eu podia chegar e falar assim, você pode escrever aqui o hiragana pra mim, quando chegar na hora da aula eu saber ler? Não tinha. Então eu tinha que me virar sozinha. Então minhas notas foi, ó, caindo lá pra baixo. E eu não tava muito gostando de ir na escola. Porque eu sempre gostei de ir na escola, eu sempre gostei de estudar, aprender coisas novas, sabe? Aí eu consegui umas amigas falsas, sabe? Elas eram minhas amigas, mas eu sentia que elas estavam falando mal de mim. E quando chegava perto, elas tipo falavam que ia embora, elas não queriam brincar comigo. E eu tinha uma amiguinha que também ninguém gostava dela. E eu apelidei o nome dela de Chorona. Sabe por quê, né? Porque tudo ela chorava, sabe? A gente chamava ela e... Quer dizer, a gente não, só eu, porque eu era amiga dela. Alguma pessoa pegava o negócio dela, ela já chorava. O professor gritava com ela, já chorava. Mas tem que chorar, né? Ela pensava demais, sabe? Então ela sempre chorava. Então o olho dela tava sempre vermelho. Então eu chamava ela de Chorona e a minha mãe também chamava ela de Chorona. Essa Chorona, gente, ela tem uma história muito triste, né? Parece que o pai dela saiu de casa, brigou com a mãe dela. Eu fofocando a vida das pessoas. E depois a mãe dela saiu também de casa. E ela só ficou com a avó dela. E o pai dela e a mãe dela não voltaram até hoje. Então eu tinha muita dó dessa menina. Então eu era amiga dela. Sabe? Só que o problema é que ela era um pouco burra, no mesmo nível que eu. Então a gente não sabia estudar. Então a gente era tipo, nós somos amigas e a gente vai conseguir se a gente fica junta. Então a gente era muito amiga. Só que eu tive que me mudar dessa escola. Quando eu cheguei na outra escola, gente, que era meio cidade grande. Não cidade grande, né? Mas era melhor que essa daí. Pior escola que eu fui. Gente, pior escola que eu fui. É porque aqui no Japão, ou é 8 ou 80, sabe? Nessa primeira escola da menina que tinha a Chorona, só tinha 2 salas. Nessa que eu fui nova, tinha 8 salas. É muita criança, sabe? E a criança que fica olhando assim de cima pra baixo só tem 13 anos de vida e fica se achando. Sabe, quando chega uma pessoa que é novata, sabe, eles têm o prazer de ir lá e fazer um bullying com a pessoa. E foi isso que eu tava sofrendo. Só que o meu japonês já tava melhorando um pouquinho. Então eu já sabia me defender, essas coisas. E como eu tinha cara de estrangeira, gente, eles já ficavam falando, ai, chegou uma gaijin. É porque gaijin significa estrangeiro, mas é um nome assim muito bruto pra chamar. Você não pode chamar uma pessoa estrangeira de gaijin, sabe? Você tem que falar Gaijin, por favor, gente. Se você fala gaijin, acho que tem os estrangeiros que se ofendem. Elas começaram a falar mal de mim, eu já tava entendendo. E o primeiro dia que eu fui, eu falei, mãe, não quero mais na escola, não. Só que na verdade eu não falava pra minha mãe, sabe? Minha mãe falava, e aí, como é que foi a escola? Eu falei, daqui a pouco acaba, né? E aí eu levanto com a barriga. Aí a gente tem que entrar no tal de Bukatsu, sabe, gente? Sabe o que é Bukatsu? É um clube que você tem que aprender alguma coisa. Depois que acaba a escola, você tá toda estressada, não quer ver livro, não quer ver caderno, só feito, você tem que ir lá e ainda aprender mais uma coisa. Pra você ser alguém na vida. Tem de esporte, tem de música, tem de várias coisas, sabe? Uma coisa que eu não consigo, como eu falei no vídeo anterior, se você não viu, vou deixar aqui no card. Gente, eu aprendi a usar card. Não, fala isso, Natália. Eu entrei no de música. Falei assim, professor, eu não sei fazer esporte, eu quero um bocado assim que eu posso ficar sentada, eu não quero me esforçar muito, sabe? Daí ela falou assim, que menina mimada, eu acho que ela pensou, né? Daí ela falou assim, então vamos entrar no Sogakubu. Sogakubu, que é um clube de música, sabe? Aquelas do time de música que aparecem nos filmes americanos, que sempre tem alguma pessoa assim que é meio os nerds. Então era nesse Bukatsu que eu entrava. Eu fui nesse Bukatsu. Gente, eu não sabia ler nota, ler partitura, não sabia nada.
nada, eu só fui lá porque eu fui. Treinava cada instrumentinho, a gente ia treinando pra gente escolher qual instrumento que a gente ia ficar. Eu pegava e tocava clarinete, e eu ficava passando mal porque eu sentia falta de ar, minha cabeça ficava assim. Eu tentei tocar trompete, piorou ainda. Flauta, gente, eu achava linda a flauta, só que o problema é que eu olhei pra cara da minha que tocava flauta, ela tinha uns beijos assim, ó. Se for nessa época, acho que todo mundo vai querer tocar flauta, porque tá todo mundo querendo ficar com a boca assim, ó. E, gente, a boca dela era muito feia. Eu falei, não, vou tocar flauta, ficar com essas bocas aqui. Hein? Aí eu falei assim, deixa eu ver outra coisa assim. Se não tiver, não vou nem fazer esse tal de bocados. Quando eu vi, gente, tinham de fazer percussão. Só bater nas coisas. E não precisava saber tanto do ré, mi, fá, sol, si, dó. Gente, eu falei, é isso aqui que eu vou fazer. E o melhor é que a gente não precisava gastar com o instrumento, gente. Porque vai ver um instrumento quanto é que custa. A gente só tinha que comprar as baquetas que custava 15. E eu entrei nisso aí. E foi muito legal, todo mundo foi legal comigo, sabe? Os senpai é aquelas pessoas que estão antes de você, sabe? Fica se achando. Então era todo mundo legal comigo, eu falei, nossa, eu entrei na escola legal, que bom. Mas não era, não. Quando eu voltava pra minha sala, tinha 3 meninas, bem chatas. Elas eram tão chatas comigo, gente, eu vou falar os bullying agora, tá? Então, depois eu peguei. É porque assim, o meu pai me ensinou assim, que se alguém te bater, não fica assim, sabe, se envolvendo muito. Mas a minha mãe não, gente. Apanha, ó, vai lá e bate de volta, porque você não é trouxa dos outros. Seja igual a gente, porque cachorro é na corrente. Só que eu não obedeci, não. Eu era trouxa dos outros até hoje. E a menina, ela pegou e escondeu meu sapato. Eu falei, começou os bullying que eu já vi. Meu sapato, daí eu fui falar pro professor. Aí o professor falou que não sabia de nada. Porque o professor, assim, era meio... gostava dessas alunas, assim, né? Então eles nunca... Fiquei triste. Mas eu faltei na escola? Não faltei. Fui no outro dia também. Porque pra faltar, eu que tinha que telefonar, sabe? Porque a minha mãe e meu pai, eles não sabiam falar japonês. Então não podia assim, pai, liga pra mim, por favor, não quero ir na escola hoje. Não, eu que tinha que ir atrás, eu que tinha que ir. Então se fosse pra ligar pra falar com o professor chato, eu falei, quer ver? Vou na luta. Depois passou uma semana, elas perceberam que eu não tava assim, tipo, nem ligando pros bullying que elas estavam fazendo. Que elas fizeram uma reunião e falaram assim, vamos fazer sofrer essa Natália, porque não tá dando só de sumir com o sapato dela, ela não tá nem aí. E sabe o que fizeram? Tem algumas escolas que tem que levar bentô, que significa marmitinha, sabe? E as mães sofrem pra fazer bentô todos os dias. Só que na minha escola, só o primeiro ano que era bentô. Depois do segundo ano, graças a Deus, começou a ter o kyushoku. Kyushoku que é a refeição que eles dão, né? Mas tem que pagar, não dão, né? Aí começou o kyushoku e eu acho que todo mundo sabe que eles, tipo, separam cinco pessoas cada semana, que eles são os Kyushokutoban, que são as pessoas que são assim, tipo, as irmãs da cantina. Indo lá e colocando a comida pra todo mundo, depois você tem um avental e tal. Era bem o dia, eu era a irmã da cantina que tinha que colocar comida. Ai, não é que a menina começou a achar que eu não tava querendo colocar comida pra ela? Eu tava entendendo muito, que ela falava um japonês bem difícil. Eu fiquei assim, ó, o que estão me acusando? O que estão me caluniando? Eu não tava entendendo nada. Eu fiquei muito triste porque o professor me chamou, eu não sei o que tava acontecendo. Eu falei, não quero mais ir nessa escola. E nesse dia eu chorei, sabe? Porque eu me senti humilhada, eu não tava fazendo nada. Eu não gosto dessas coisas, sabe? E eu não queria falar pra minha mãe porque ela é muito preocupada. Então, eu devia ter falado, né? Mas eu não falei, eu falei assim, eu vou, porque eu só tenho 14 anos, você acha que eu sou besta? Você acha que eu só vou lá? Eu sou adulta, eu sou mulher adulta, eu vou dar porrada nessa menina. Mas eu não fiz nada. Aí, quando chegou no outro dia, o professor me chamou e ele começou a me questionar. Eu falei, professor, eu não fiz nada. Professor, eu não fiz nada, por favor. Eu vim no Japão, meu pai veio pra trabalhar, só tô aqui por obrigação, porque aqui a gente não pode trabalhar com 14 anos. Por favor, me deixe em paz. Me deixe em paz. Porque eu tava chorando por dentro, porque eu já tava ficando triste, sabe? Acho que foi uma da minha primeira depressão que eu tive na vida. Eu consegui uma amiguinha. No meio dessa guerra, eu tinha uma amiguinha que ela chamava Carro. Já pensou em japonês? O nome Carro, só que no português ficava um carro, né? Ela não sofria bullying, mas ela não tinha muitas amigas, só que era bem legal comigo. E o legal é que ela era inteligente. Aí a Carro, ela me ensinava tudo que eu precisava saber. Que um dia, quando a gente tava comendo a refeição, eu fui no banheiro uma vez, porque você sabe, eu tenho gastrite nervosa, sabe? E quando eu voltei, gente, tem uma bandeja que tem os pratinhos, tem todas as coisas, sabe? Eu olhei assim na minha mesa e não tava. Sabe onde é que tava? No chão. Esse dia foi o pior bullying que eu sofri, eu acho. Colocaram minha comida no chão e não tinha ninguém pra me defender. Aí você pergunta, mas o professor, será que não tava vendo? O bichinho não tava nessa hora. Daí eu fiquei tipo assim, ó, minha comida tá no chão, e agora, como é que eu faço? Será que eu pego e como se não tivesse acontecido nada? Eu começo a chorar? Ou eu bato nela? Eu não sabia o que fazer. E bem nessa hora o professor entrou, ficou todo mundo assim, ó. Aí ele falou assim, o que tá acontecendo aqui? Todo mundo assim, ó. Aí eu peguei, silenciosamente, peguei a minha bandejinha com a minha comida, humilde, que minha mãe trabalhou pra pagar pra mim. Sentei na mesa, com os traidores, comi minha comida. O professor não fez nada. Ele só falou assim, Shizuka nishite. Falou, fica quietinho, seus barraqueiros.
Esse dia, gente, eu não quis mais ir na escola. Sinceramente, eu não quis mais ir na escola. Um dia muito triste, sabe? Eu acho, gente, que tem gente que sofre mais coisa do que eu sofri. Que apanha de verdade, que esconde as coisas, que rouba as coisas, que xinga. Porque se você vê os bullying que eles passam na televisão, tem gente que até mata o outro amiguinho, sabe? Então é uma coisa muito séria. E o ruim aqui do Japão é que os pais não são todos que são legais como os meus. Como é que foi hoje na escola? O que aconteceu? Tem alguns pais que eles estão cansados da rotina, assim, do trabalho. Eles, assim, não tem muito tempo pra escutar o que seu filho tem que falar. Tipo, mamãe, isso aconteceu. Tá, depois a gente conversa. Eu tenho muita coisa pra fazer, tenho muita coisa pra fazer. A gente acaba esquecendo de escutar os nossos filhos, como se eu tivesse filho. Então, eu agradeço muito ao meu pai e minha mãe, que eles sempre escutaram o que eu tenho pra falar. Eu não tô chorando porque eu tô lembrando, isso me machuca. Não tem nada a ver. Eu sou muito grata a Deus, porque quando você tem um pai e uma mãe legal, é diferente. Lembra dessa chorona que eu falei? Eu lembro dela como se fosse ontem, sabe, gente? Então, se você já sofreu um bullying, eu entendo o que você sente. Sou uma pessoa assim que não reconheço que eu sou fraca, não sou de briga, tenho pavor de briga. Eu sempre engulo coisas que eu passo na vida, mas eu não sou uma pessoa super boa, sabe? Só que a gente tem que aprender a respeitar os outros, né? Eu sempre... É uma meta da minha vida, sabe? Ser uma pessoa melhor, sabe? Quando a gente sofre alguma coisa, mesmo quando a gente é pequena, isso fica na nossa mente. Mas só que eu tava, tipo, caindo, assim, de tristeza. Só que o colchão que me segurava era meu pai e minha mãe. Porque eles sempre estavam lá pra me ajudar, sabe? Então, se você é pai, se você é mãe, não precisa ficar... O que aconteceu? Você tá sofrendo bullying? Você tem que falar. Não, você tem que ser tipo um psicólogo pro seu filho, sabe? Pra ele abrir o coração, sabe? Porque tem muita criança que vem no Japão e ela fica tipo japonesa, sabe? Que não conversa muito, tá sofrendo alguma coisa, mas tem medo de falar pros pais porque vai preocupar, ou porque tem medo de levar bronca. E toda criança é assim. E eu agora com essa minha idade, eu sou uma adulta, mas eu ainda sou criança, sabe? Não criança assim que eu sou infantil, sabe? Mas tem coisas assim que ainda não aprendi na vida. Aí a gente vai aprendendo e vai evoluindo, né? Porque eu sou meio tonta das ideias. Eu sou adulta, sabe? Porque com essa minha idade, minha mãe já tinha a segunda filha, tinha emprego, já tinha tudo. Mas isso a gente não pode generalizar, entende? De tudo que eu passei no Japão aqui, serviu de lição. E eu não guardo nada. Porque essas pessoas que me fizeram bullying, elas estão bem de vida, outras não estão. Porque a gente tem esse Instagram, tem Facebook, e a gente acaba vendo o que tá acontecendo com essas pessoas, sabe? Eu não desejo nada de mal. Elas não vieram me pedir perdão, eu perdoo do mesmo jeito. Se eu fizer alguma coisa pra elas, eu tenho que pedir perdão, sabe? Porque talvez eu irritei elas, sabe? Porque eu sou muito linda e as pessoas ficam com raiva da minha lindeza, sabe? Então, gente, era isso que eu senti de falar. Porque tem algumas crianças que a gente vê assim e a gente percebe que elas estão sofrendo na escola. Difícil, imagina, eu queria saber como é que é nos Estados Unidos, no Brasil, como é que é, sabe? Por isso que a gente sempre tem que estar bem com a nossa família, sabe? Porque ele é o nosso porto seguro. Eu falei, né? Meu pai, ele trabalhava o dia inteiro, ele fazia coisas na igreja, né? Minha mãe também fazia as coisas de casa. Só que ela nunca falou assim pra mim: ai, Natália, você tá me enchendo o saco, depois a gente conversa. Não, ela era uma pessoa que queria saber o que tava acontecendo. Ela não deixava eu dormir até saber o que tava acontecendo na minha vida, sabe? Gente, relacionamento que a gente tem com nossos pais, a gente não tem que ficar se expondo pra todo mundo, sabe? Que nem, tipo, declarações no Facebook, sabe? Porque eu sou um tipo de pessoa que eu não falo muito assim: ai, mamãe, eu te amo, você é a pessoa mais importante da minha vida. Mas essa sou eu, gente. Tem pessoas que são assim, mas não é nem por isso que eu não sinto isso pelos meus pais. E eu tô relando o cabelo de novo, que eu falei que eu ia relar. Essa foi alguma experiência que eu tive. Pegar as coisas boas das suas, sabe? Agora a gente tá no corona, tudo a gente coloca a culpa no corona, sabe? Se a gente não pode sair é por causa do corona. Se a gente perdeu o emprego é por causa do corona. Se alguma pessoa morrer é por causa do corona. Sim, a gente não pode romantizar essas tragédias. Eu sei, mas aí o que você pode ter? Você tem tempo, sabe? Então você, tipo, se você perdeu o emprego e você tá sem dinheiro, você aprendeu que você tem que ter uma poupancinha, caso venha acontecer isso de novo. Você aprendeu que você não pode só ficar vivendo de restaurante, só comendo fora. Você aprende a fazer sua comida. Quando você tá com a sua família, você pode aproveitar todo o tempo que você não teve agora, você pode aproveitar. Então, quando você tem uma experiência ruim na sua vida, você tem que aprender a aprender. Aprender com seus erros, aprender com suas derrotas. Gente, então esse é o vídeo que eu tentei falar pra vocês o que aconteceu. Eu sei que eu não tenho muitos seguidores. Eu sei que não são todas as pessoas que eu conheço que vê esse vídeo. Mas se você conhece alguma pessoa que tá no Japão,
e você acha que ela tá sofrendo, compartilha esse vídeo, ou comenta aqui sua experiência, o que você sofreu. Porque não é uma competição de sofrimento, sabe? Mas a gente compartilhando o que a gente passou, talvez isso pode até aliviar uma dor que você tem. Deixe seu like, deixe seu gostei. E se você quiser se inscrever, porque eu estou postando vídeo uma vez na semana, tá bom? Estou querendo melhorar o meu português. Então fiquem com Deus, espero ter ajudado vocês, tá bom? Então até a próxima, gente. Tchau!